Olá, começando mais um Autorretrato. Muito obrigado pela sua importante audiência. Hoje nós vamos conversar com o vereador do PT, segundo suplente do PT, Luiz Raimundo, que assumiu de forma temporária o lugar do nosso vereador Thiago Nogueira. Thiago Nogueira. Obrigado, Marcos, estou aqui com vocês para a gente bater um papo e falar um pouquinho da minha história, né? Esse pouco tempo que a gente tem. E o Thiago Nogueira, como você disse, se afastou, né, por um problema de saúde lá, e hoje eu estou vereador aí por um período curto aí, mas estou lá, na Câmara Municipal. Como é que foi o primeiro dia como vereador? Rapaz, é muito estranho, né? Porque algo mudou, mas não mudou, né? Você é a É, mesma pessoa, só que agora você tem um cargo dentro da cidade, tem uma responsabilidade, né? E você percebe isso quando você começa a conversar com as pessoas, né? As pessoas já começam a dizer para você, ô, e aí, como é que vai fazer? Você vai fazer, você não vai fazer, entendeu? Tudo aquilo que você disse para as pessoas, pregou para as pessoas durante um período, sobe à tona, né? E aí fica aquele misto de nervosismo, de vontade de fazer, mas tá dando para tocar, tá indo bem. é, Como é que foram essas experiências, ou como é que foi essa experiência nessa primeira semana? Deu para articular alguma coisa ou não, vereador? Então, foi muito corrido, né? Eu fiz questão de receber as pessoas lá, Sim. né? Fazer com que elas participassem, né? E o que eu mais fiz durante essa semana foi esse diálogo e ir atrás das demandas das pessoas, né? O Sim. que elas queriam, né? Então fiz, né? Fui atrás, fiz alguns vídeos, né? Para encaminhar isso para a Câmara, encaminhar isso para redes sociais, fiz algumas indicações, tem lá hoje, amanhã eu vou apresentar 10 indicações, né? Que as pessoas pediram, né? Principalmente da minha região, né? Que é onde eu sou mais cobrado lá na igreja, lá na rua, né? O pessoal agora sabe que você é o vereador, né? Que É. conseguiram aquele objetivo. Elas vêm pedindo. Então, essa semana que eu tive lá, de terça até hoje, ela foi para isso, para ouvir as pessoas, atender e encaminhar essas demandas aí. Agora, encaminhando, o próximo passo é cobrança, né? É Tá. cobrar. Qual que é a sua região? Eu moro no Jardim Las Vegas, Tá. 34 anos, É. então como eu sou religioso, né, eu sou franciscano, Sim. eu pertenço ali à paróquia Cristo Operário, então eu atuo em toda aquela região ali, Vila Linda, Cristiane, Alvorada, né, toda aquela região ali, sou mais conhecido ali. Como é que você recebeu o novo Papa? Ah, muito bom, fiquei muito É, feliz, viu? é. Fiquei muito feliz. Eu acho que nós vamos, assim, ter uma continuidade do Papa Francisco, mas com um olhar eh, posso dizer assim, mais Tá. moderno ainda. Tá. Tá? Eu Não, acho. não deixando o conservadorismo também, né, da Igreja Católica, mas um pouco mais, Sim, 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 né? sim, sim. Eu acho que ele vai olhar um pouquinho mais para essa classe trabalhadora. Eu acho que ele vem pelo nome que ele escolheu, né? Sim, Pelo sim. nome que ele escolheu. Leão 14. Leão 14, a gente já vê o que Leão 13, qual foi a Qual linha de foi a visão linha de dele. trânsito, né? Eu acho que ele A linha de acompanha, né? pensamento, né, Eu filosófica, né? creio que vai ser assim. Eu estou É, com muito boa expectativa. Eu confesso para você, Marcos, que eu acompanhei muito pouco porque sim, coincidiu com a minha sim. semana aqui, né? Entendeu? Coincidiu com a minha semana aqui, mas eu tenho irmãos, né? O Lelo, ele é formado em teologia, é, o o João é diácono da Igreja Católica, É, então eu tive um breve papo com eles e eles têm o mesmo sentimento que eu. é a mesma É, coisa. É a que mesma o coisa. papo já começou a falar em IA, É, inteligência artificial. Opa! tá conectado, Tá né? conectado, é. É importante isso, né? Isso é importante. Você está conectado nesse mundo digital, Luiz? Ah, eu acho que não, viu? É. Eu acho que assim, eu vou até na porta e volto. Eu não mergulhei, não, eu não entrei, não. O trabalho do vereador é mais humanizado, né? É É, aquele corpo a corpo diário, né, vereador? é. É isso, É né? isso, e é isso que eu gosto. Eu sempre trabalhei, eu fui coroinha com 9 anos de idade. Também fui. Então, É, aí vim dentro da igreja, né? é, Hoje eu sou ministro da Igreja Católica, eu já fui presidente de uma instituição chamada Casa de Jacó, que cuidava de crianças carentes. sei, sei. Isso é o dia a dia, né? Você está ali com a família, você está ali com a criança, você está ali, né, com o bairro, né? Eu já participei de CIPA, já participei de sindicato,
né? Então é o coletivo, é o dia a dia, a conversa com as pessoas, né? Sim, A gente teve que sim. usar o celular, Se entrar, conectar, não tem se como fugir, conectar, né? tem que É, conectar. E isso facilitou muito, né? claro, Isso claro. facilitou muito, né, a comunicação. Hoje você consegue fazer um grupo para cada coisa. Hum. E aí você, mas nada substitui o tete a tete. Você falou do celular, nós somos da época do orelhão, né? É, Os jovens que estão nos é, acompanhando aí, coloca no Google, orelhão. O que que é? Não é orelhão. orelhão, né? Ó, a É, nossa orelha que é grande, não. Orelhão onde nós comprávamos a ficha para fazer, andava com é, ficha no bolso, com né? a Em vez de ficha no moeda, bolso, era né? ficha. Você namorava no orelhão? Comprava a fichinha para ligar para namorada? Comprava. Porque na minha região, a única que tinha telefone era ela. Era ela, Era ela. é mesmo. Eu não tinha telefone. É, Fui ter telefone depois que eu casei com ela, sim. né? Então eu não tinha telefone. Então É. tinha que ser orelhão mesmo. Tinha que ligar do E aí orelhão. ficava horas e É, horas ali falando, e né? o outro atrás. Ô, né? Porque tinha fila no orelhão, né? Vamos logo, né? Tinha fila. Ô, esse papo E lá aí. na cidade, quantos orelhões haviam? Aonde? Em Tapejara? Itapejara. Você é Não. natural, o vereador é natural do Paraná, de Itapejara, né? Que Isso, fica a noroeste do Paraná, né? é, Quase divisa lá com Mato Grosso. isso, lá É embaixo, isso. lá. Não, lá não tinha. Ah, não Não tinha? Ah, tinha. não Não tinha? tinha orelhão, não. Lá É, não tinha nem telefone, na é. verdade. Lá eu não tive contato com telefone. Eu vim ter contato com telefone aqui em Aqui São em São Paulo. Paulo. Até porque você ficou lá até seus 14 anos, é 14 isso? anos, Morou lá até seus 14 14 anos. anos. Eu tive meu primeiro emprego lá, É. numa empresa de sandália chamada Nores, né? Nores. Foi- Existe ainda? Não, Não, não não existe existe, não mais. existe. Eu tive lá uns 5 anos atrás. É, E tem uma loja lá no lugar, mas a sim. fábrica não tem mais. É. Não tem. Mas aí eu tive o meu primeiro emprego lá e aí aos 14 anos eu vim pra cá. Vim pra cá, atrás dos meus De irmãos. 14 anos, o primeiro emprego, daí nunca mais parou. Nunca mais parei, Você graças a teve uma Deus. experiência já política, né? Sem ser vereador, você teve uma experiência como assessor parlamentar, é isso? Chefe de Sim, gabinete? Como é que sim, foi essa experiência? Me conta. sim. Então, eu trabalhei na indústria, né? Me aposentei. E aí o meu vizinho, né? Que também pertencia à minha igreja lá, que sai candidato a vereador. Eles vieram pedir para me dar uma ajuda. Eu falei, tem muito filho aqui para cuidar, né? Não dá para mexer com política, mas devido à consistência, o jeito que estava colocada a coisa ali, e o meu irmão de São Caetano, ele tinha um sonho também. Ele queria que surgisse lá na região dele um vereador de dentro da comunidade, né? Ele tinha aquele sonho ali, ele não conseguia realizar. Eu falei, poxa, esse negócio estão me dando aqui na mão para me fazer aqui, né? Não é o que eu quero, não era o que eu tinha pensado em termos de futuro. Eu falei, mas é o momento que eu posso fazer alguma coisa, né? E topei, e auxiliei ele no primeiro tentativa dele, ele ganhou a eleição. Aí eu, mesmo assim, eu não quis ir para a política. Eu arrumei um novo emprego, eu trabalhava na área de qualidade, né? Mesmo aposentado. Eu fui ser gerente de uma fábrica de controle de qualidade. Mas ele me insistiu, ele falou, não, Luiz, você veio até aqui comigo, eu gostaria que você fosse trabalhar comigo na Câmara. Aí fui para a Câmara Municipal e trabalhei 8 anos de É, chefe de gabinete. experiência E boa, hein? foi muito bom, Muito bom. porque isso me deu. Porque o chefe de gabinete é o cara que Sim, tem contato com todas as sessões sim. e quem cuida da população É linha de diretamente. frente, É né? linha É de linha de frente do, frente, do é. mandato, é. Sim, Isso foi muito bom. Eu já estava acostumado com isso, né? Tratar com o povo, sim, falar com o sim. povo, atender, né? Entendeu? Como eu te falei, eu já fui presidente de uma instituição chamada Casa Jacó. Você atendia 120 crianças, então você falava com a família, falava com todo mundo, o poder público, né? Então, eu já tá. Isso, para mim, foi É. muito bom, E essa experiência. como é que surgiu a ideia, falar, agora eu vou me candidatar a vereador? Como é que foi isso aí? Então, eu tenho 63 anos de É, idade. é um É, garoto, é um menino. é um menino. E eu, passado esses 8 anos que eu trabalhei na Câmara, aposentado e trabalhava no chefe de gabinete. Quando o vereador perdeu a terceira tentativa de ser vereador, ele resolveu parar. E eu também falei, vou parar, né? Vou parar porque eh, já trabalhei bastante e tal, e vou dar uma descansada, ficar mais próximo da família. E tomei essa decisão. Eu gosto muito de jogar bola. Aí eu falei, então eu vou fazer o esporte que eu gosto, vou jogar Sim. bola à noite, né?
De dia eu fico em casa, ajudo a mulher, faço minhas coisas e à noite eu jogo bola e cuido das coisas sociais, né, que eu sempre tive, né? Esse foi o meu plano. E num jogo de futebol, terminando um jogo de futebol, aparece lá 4 ex-assessores do antigo vereador, né? Sim. Aí eu falei, opa, vier tomar uma cerveja comigo? Ele falou, não, viemos falar de política. Aí eles falaram assim, quando eu falo de região, é que se você olhar para aquela nossa região ali, que eu citei os nomes ali, não tem nenhum vereador lá. Tá, Não tem eleito, não tem. tá, E a população sente essa falta. A população sente. E cobra, sim, porque já teve. Por tá, 8 anos teve o Luiz Alberto que morou ali, né? entendi. Então a população cobra. E cobra de quem? Cobra do assessor Claro, que está ali no dia a dia, que claro. vai no bar, que vai no futebol, que vai na igreja. E eles falaram: olha, Luiz, a cobrança está grande, nós queremos continuar esse projeto e queremos tentar ter um vereador aqui na região. Tá. Eu falei: então conta comigo. Não do jeito que era antes, que eu já não vou me envolver tanto que nem eu me envolvi, mas pode contar comigo. Ele falou: não, nós estamos pensando em contar com você, mas como candidato. Eu falei: não, como candidato não dá, eu não vai. Não, e foi. Essa conversa esticou, né? E eu falei: quem está com a gente? Todo mundo. Já falamos com todo mundo, toda a assessoria que era antes, todo mundo, todos os apoiadores, topa se você vir. Eles deixaram um caminho pavimentado ali, né? É, foi. Eles já tinham combinado, eu tinha feito reunião, tinha falado com todo mundo, tinha surgido alguns outros nomes, né? Hum. Mas o consenso foi o meu nome. Quantos meses de campanha? Ah, eu fiz bastante. Isso É. foi em 2021. Eu Ah, parei em tá, 2020, tá, nós perdemos a eleição, certo. né? Em 2021, março de 2021, foi o dia que eles foram me procurar lá. Aí você começou a É, plantar ali, né? aí nós começamos eu falei, primeiro fiz uma reunião com todo o grupo, Uhum. né? E pedi, desculpa, pedi um aval, né? Para realmente ver se era, né? Fiz uma reunião com todo o grupo e com o ex-vereador, para ver se não tinha. Porque às vezes o cara fala que vai parar, mas as coisas vão mudando e ele lá na frente muda de ideia, né? Então eu fiz uma reunião, falei, olha, você tem intenção de ir? Se você tiver intenção de ir, eu não vou de jeito nenhum. Se você tem intenção de ajudar alguém, eu também não vou. Porque já que eles querem fazer um projeto aqui de região, né? Tentar eleger um vereador. Vereador eleito é da cidade toda, mas tem alguém mais próximo para você cobrar, para você reivindicar, é melhor, é isso que eles queriam, Sei. né? Eu falei assim, então se você for apoiar alguém, eu também não vou, porque foge do projeto. Ele falou, não, não saio, não vou e vou te apoiar. Tá bom, fechamos ali e começamos em 2021. Aí eu falei assim, ó, como eu tinha cuidado da campanha, né, do outro, do Luiz Alberto desde o começo, eu falei, eu vou fazer igual. Ganhamos aquela, né? Devo ganhar essa. Falei assim, vamos apoiar um deputado estadual, um deputado federal, mostrar a nossa cara, mostrar o nosso grupo, né? E aí fazer campanha, Tá. né? E foi assim que começou essa Quantos votos? 1496. Bateu na porta, né? Bati na porta. Bateu na É. porta, né? Luiz Raimundo, segundo suplente do PT, né? Uhum. É isso, né? Por 5 votos, Por né? 5 votos, né? É. Hoje 5 votos é quase nada, mas decide uma campanha, né? Eu Não tem seria o como, né? primeiro suplente, né? Sim, seria um primeiro Primeiro suplente, suplente. né? Primeiro E o suplente. PT, se tivesse a chapa, né? É, Se tivesse mais 1.500 votos, elegeria mais um. sei. Então as coisas ficam. Nessa correria toda, deu tempo de conversar com o Thiago Nogueira, com o vereador? Não, Não? depois que eu assumi, É uma loucura, né? eu vou falar para ele, me liga, marca uma hora aqui. É brincadeira, vereador. Me fala quem é o Luiz Raimundo. Ah, rapaz, Me conta. eu sou uma pessoa fácil de É, lidar, né? Mas sou uma pessoa difícil de lidar comigo mesmo. é, Eu, assim, eu não tenho, eu gosto de planejar as coisas, mas não tenho grandes ambições, não tenho tá. grande planejamento, entendeu? Eu, quando saí lá de Itapejara, lá, 14 anos de idade, eu vim já com o objetivo de ajudar o meu irmão, né? Já não estava pensando em mim, não era porque eu precisava estudar, precisava trabalhar, porque o meu irmão estava precisando de mim aqui. Ele veio para jogar bola no Palmeiras, né? Não conseguiu se É? manter, não conseguiu se Quantos manter. irmãos você tem? 8. 8 irmãos. Não, Ele é do meio ele é ali. o mais É o velho. mais Ele é o velho? mais velho. Tá.
mais velho. Experiência boa, hein? É, ele veio ele e minha irmã, porque ele não podia vir sozinho, que ele era Sim. menor, minha irmã teve que vir com ele. Uhum. Aí eles vieram para São Paulo, ele para jogar no Palmeiras e ela para trabalhar, né? Aí não aguentou, né? Não dava para aguentar, né? Aí ele chamou a gente para me ajudar. Eles precisavam alugar um lugar, né? E, e não aguentava pagar. Com o que eles ganhavam, não aguentava pagar. Aí veio eu e minha outra irmã para ajudá-los, né? Então, assim, eu já comecei mudando a minha vida de uma forma que eu não queria, né? Sim. Já para ajudar o meu irmão. Mas foi essa vida, até falei lá no dia da posse, né? Foi É. por causa dele, né? Sim. Que isso está acontecendo hoje, né? Porque aí eu fui para a indústria, né? Nunca quis trabalhar por conta, minha família quase toda trabalhou por conta, né? Eu nunca quis, eu sempre quis trabalhar na indústria, né? Sempre tive esse. Fui estudar, né? Depois de casado já, duas filhas, né? Eu É. fui me formar na O que que faculdade. você fez? Eu fiz processo de produção. Processo de Processo produção. de E produção. trabalhou com isso? Trabalhei. Trabalhou. Então, foi assim. Eu trabalhava numa indústria e fui promovido, né? Certo. Fui promovido encarregado de controle de qualidade, É. né? E aí eu falei pro dono da empresa, eu falei, olha, mano, ficar aqui, eu gostaria de subir, gostaria de dar, devolver para a empresa aquilo que ela está confiando comigo. Planejamento de carreira, né? Eu precisava de uma faculdade, Claro. né? Aí ele falou, vai que eu pago, né? Porque Pô, eu não que tinha legal. condições de Sim, pagar. sim. Aí vai que eu pago. Aí eu fui, fiz senador, né? Tá. Fiz senador, em processo de produção. Por quê? Porque não tinha faculdade específica para qualidade, né? Então, eu fiz processo de produção. Quando eu terminei processo de produção, eu saí dessa empresa, fiquei 9 anos nessa empresa e fui para uma outra empresa como gerente de qualidade. Só que aí, como eu era especialista em processo, eu falei assim, eu precisava me especializar na área de qualidade. Aí eu voltei na Senador, fiz pós-graduação em gestão de qualidade, Tá. específico. Tá. Aí eu firmei, né? Eu fiquei 17 anos nesse ramo de controle de E qualidade. você trabalhou com que tipo de produtos? A última empresa que eu trabalhei, no começo era autopeça, Tá. né? Sempre autopeça, trabalhando para automobilística, Tá. metalúrgica. Depois eu vim para o químico, ramo químico, que Tá. fazia mangueiras, né? As mangueiras da Petrobras aí, transporte de Sim. petróleo, Tubulação, né? tubulação, Sim. aqui para o polo petroquímico, Sei. né? Mangueira para transporte de químicos, né? Trabalhava com esse ramo. É plástico e borracha, mas no químico. E eu, assim, na verdade, o que veio me ajudar depois no final, nessa reta final da política, foi essa proximidade, porque eu recebia o sindicato nas negociações lá da empresa Sim. química, né? Eu que recebia. E acabei fazendo amizade com os caras, né? É. Do É. sindicato. Sim. E quando eu saí de lá, que eu vim para política, os caras me procuraram. Pô, mas você não é o gerente lá? Eu falei, pô. Não, peraí, nós vamos tirar. E quando eu fui candidato, o É. principal sindicato que me apoiou foi o Sindicato dos Químicos. Sim, sim. É. É, E que apoio, hein? E que apoio, a né? pessoa do É. Raimundo, que hoje é presidente da CUT, né? É. E do Odésio, que hoje é assessor do deputado Luiz Fernando. Que É legal. eles que me trouxeram, trouxe o sindicato para me apoiar, junto com o Luiz Sim. Fernando, Sim. e eles me deram um bom apoio aí na minha candidatura. Vamos voltar lá pro Paraná? E Vambora! aí? Você era aquele moleque de rua mesmo, Luiz Eu Raimundo? era, cara. Aliás, deixa eu te falar, quem que escolheu o nome Luiz Raimundo? Seu pai ou sua mãe? Rapaz, Você sabe que tem eu a não história? perguntei? Sabe que eu não perguntei? Hã? Não É. lembro, não perguntei, não. A Tive sua, ontem a com a sua minha mãe. mãezinha é viva, né? Sua É, mãezinha é viva. tive ontem com ela, né? Um É. abraço aqui para Dona Aurora, né? Essa é ela. Bom, mãe é mãe, Mãe né? é mãe. Mãe é. A minha avó dizia assim pra mim: mãe é manha, pai é paia. Paia. Eu tava fazendo a continha com ela esse dia lá, ela tá É. com 9 bisnetos, 9 bisnetos. 16 netos. É. 16, 19, não, ao contrário, 19 netos e 9 bisnetos. Nossa, que coisa maravilhosa. Seu pai é falecido. Meu pai é E falecido. eles são paranaenses também? Não, meu pai é mineiro, né, e Mineiro? minha mãe é paulista. Eles foram se aventurar lá para aquele lado do Paraná lá e ficaram lá. Que coisa linda, Ficaram hein? lá, fundaram uma cidadezinha lá junto com o povo lá, É, cidade de Tapejara. Tapejara. Você tem muita memória afetiva, Olha, vereador? Como que é é isso assim, aí?
parte da minha vida lá que eu não lembro muito É, bem. é. Mas das coisas que eu aprontava, meu irmão, lá era Hum, bicicleta, era rio nadando e é, jogando bola. é É mesmo. o dia inteiro, rapaz. Era o dia inteiro. Tá A minha perto vida lá do Rio Paraná, um é, grande rio é, maravilhoso, né? minha família, meu pai e minha mãe, eles eram comerciantes. Tinha um Sei. bar, um Tinha um comércio. bar? É, Então você imagina que eles não tinham muito tempo de ficar vigiando a gente, não né, meu? tem, É um bar não. cheio de gente. Cada um por si tem que Aí, trabalhar, né? ó, Rua. aí rua o dia inteiro, rapaz, o dia inteiro. Mas não fiz muita bagunça, não. É. Fiz muita. Diverti muito. Vocês tinham chuveiro elétrico lá? Não, Não, nessa época não não, tinha. Tomava não. banho de bacia? Não, Lembra aquelas bacias de alumínio? Eu tomei banho nisso já aí. tomei Você sim, também? mas É, na minha lembrança, nos últimos tempos, tinha é. aquele chuveiro de lata que Sim. você Era abria, um né? balde, né? Era um balde Sei, de alumínio, aí tem a isso. cordinha que você puxava, né? Você É ia lá, isso? é isso mesmo. Você ia lá, enchia Esquentava a água, né? a água, Mornava ali. ia lá, jogava ali dentro, subia, prendia, Rapaz do céu. abria. E era no tempo, viu? Era, Porque é, era de madeira, tinha é. uns vão desse tamanho. Se Ih, passasse alguém lá, vinha você tomando banho. e era um balde só, né? Não, é só Era um aquilo ali. balde só, né? É, ali você tinha que ir controlando. Se É, tivesse ensaboado e acabasse ali, é. aí não tinha recurso. E como é que vocês eram pobres? Como é que era a vida? Ah, Mesmo tendo a venda, né? é, Como é que era a vida de era muito vocês? difícil, era Era? muito difícil, era muito difícil porque foi muito filho, né? Sim. Aquilo só foi 8, né? crescendo, só foi Sim. crescendo. E o comércio lá, apesar de ser um comércio grande, não dá numa cidadezinha muito pequena, né? Sim, sim. Cidadezinha muito pequena, um movimento muito pequeno. Ah, Meu pai sempre foi muito empreendedor, muito, né, veio da roça, né? Mas ele comprava, vendia, comprava, vendia, comprava, hum. vendia. Mas era muito sofrido, era uma vida muito pobre, né? Sim, Era uma sim. vida muito pobre. Na época era venda, né? Era Era venda. venda, Vendia de tudo lá. vendia de tudo. É. Que E coisa minha mãe que maravilhosa. fazia os Hum. coxinha. Pô, ela fazia coxinha de mandioca, De uma delícia, cara. mandioca. Ela Massa pegava, de mandioca. fazia a massa da É, mandioca. Aquilo era uma delícia, cara. maravilhoso. É. Ainda hoje ela faz isso? Ah, não faz Não mais, faz não mais, faz, né? não faz. Se Não faz pedir, ela mais, né? faz, não vou É. inventar isso. Se Deixa ela pedir, quietinha, né? Deixa se ela pedir, curtir a ela vida, faz. Mas né? era uma delícia aquilo lá. É, E ela que fazia as coisas tudo para vender, né? No comércio lá, os salgados, ela sei. fazia tudo. E meu pai ficava lá, né, atendendo, vendendo as cachaçinhas, Que né? bom. Tinha sinuca, tinha tudo. Mas assim, e depois foi chegando um tempo que lá não tinha escola, não dava para estudar, né? E o pessoal que tinha recurso, né, saía para estudar fora, mas nós não tínhamos. Sim. Então, quando chegou meus irmãos mais velhos foram se formando, né, não tinha mais onde estudar, não tinha mais o que fazer. Aí você vai se limitando, né? Entendeu? Trabalho também muito pouco, Sim, sim, sim. né? Imagino. Muito pouco, é. Ah, trabalhava mais na casa das pessoas, né? Às vezes num comércio pequeno. Ó, eu trabalhei de servente de pedreiro, isso Sim. até os 14 Até anos, os né? Até 14, os hein? 14. Eu É, trabalhei servente de pedreiro, trabalhei vendendo bilhete de loteria, sim. trabalhei de balconista em assistência técnica, não assistência técnica, conserta rádio, televisão, Uhum. né? E trabalhei de balconista nisso, e trabalhei no último emprego na fábrica de sandália, até os 14 anos. Depois eu vim para São Paulo, aí comecei eu vim para cá trabalhar de É. auxiliar de laboratório. E aí chegou aqui, se apaixonou pela Dona Sandra. Sandra Croco, isso é Quantos anos verdade. vocês se conheceram? Eu conheci ela com 17 Vocês estão anos, casados há quanto tempo? já 39. Você lembra onde você conheceu a Sandra? Dona Sandra? Lembro, É, lembro muito bem. Eu trabalhava numa empresa é, em São Bernardo, e sei, foi aquela época das greves e tal, e nesse meio eu fui mandado embora, sei. né? Fui mandado embora. Só que aí era a época do meu alistamento militar, tiro de Tá. guerra, né? Na época, Você né? pegou o exército? Eu Você servi, pegou o servi em exército? São Caetano do Sul, tiro de Tá, guerra. tá. E aí, essa época eu não conseguia emprego. Uma porque a situação, né, da região aqui estava ruim, né, para arrumar emprego, e por causa da minha idade. Porque qualquer empresa que me pegasse Sim, teria que me exato, bancar o afastamento, exato, né? é. Entendeu? Então eu fui para feira, fui trabalhar de ajudante de feira, né? E aí tinha um senhor lá na comunidade, na igreja, que ele ficava insistindo para mim participar da comunidade.
Eu falava, o apelido dele é Cachimbo, Hum, né? Um abraço pro Cachimbo. é, Falei, Cachimbo, não dá, Cachimbo, porque eu trabalho na feira. Eu gostaria de sair da feira, porque eu gosto de jogar bola e não posso trabalhar na feira. Eu iria na igreja, né, com você, tudo aí, mas não posso porque eu trabalho na feira. Eu falei, se eu, falei pra ele assim, já irritado com ele, né? Falei, ó, se eu arrumar um emprego, a hora que eu arrumar um emprego, eu vou participar lá do seu grupo de jovens lá na igreja. Na legal. outra semana eu arrumei um emprego. Que maravilha, hein? Arrumei um emprego na outra É, semana. Eu falei, caramba, esse cachimbo tem a oração foi forte. tudo dando certo, né? Aí eu arrumei o emprego, fui lá procurar ele, né? Sim, Honesto, eu falei, pô, tá bom, arrumei é, emprego agora. O que que é que você quer me mostrar aqui é, nessa igreja? é. Aí ele me levou para a reunião dos jovens. Falei, ah, isso aqui é muito chato, cachimbo. É, Ele falou, peraí, tem outra coisa para você. Você vai ser auxiliar de catequese. Auxiliar de é, catequese? O que que é. faz auxiliar de catequese? Ajuda a cuidar das crianças. Eu falei, mas quem é a catequista? Adivinha? A dona Sandra Sandra. Croca. Essa oração se multiplicou, hein, Você Lu? viu como é negócio? É isso que eu falo. Essa oração Ô, poderosa, ô, rapaz. Marcos, aqui não vai dar para me contar toda a minha Eu história, eu imagino, eu acho, só uma sei. parte dela. Sim, sim. Mas toda a minha vida, se você for ver, foi assim, ela foi sendo levada, foi Sim, sendo sim. conduzida. Eu não preparei Sim, isso, a não. vontade de Deus, né? Então, Vontade de vontade de Deus. Deus, é nisso que eu acredito mesmo. E hoje você tem quantos filhos? Hoje eu tenho 4 Quatro meninas. meninas? É, É, eu vou? já sou avô de É, 3, é. graças a Deus. Olha só que maravilha, hein? 4 meninas e hoje eu tenho uma neta, tá Sim, fazendo aniversário hoje, é. né? É, e 2 netos, Dois 2 netos. meninos, os Deve mais ser um novos. vô babão, né? É, É um vô babão, né? a Maitê fazendo 9 anos hoje, um abraço pra É. Maitê, né? 9 anos. Escuta, e futebol? Você gosta de futebol? Rapaz, É. esse é meu fraco. Esse é teu fraco? Esse é teu fraco? Fala assim, qual é o fraco do vereador Luiz Manuel? Ah, é É futebol. o futebol? Eu gosto de ver É. e gosto de jogar. Você gosta de jogar? Gosto de Você jogar. torce pra quem? Eu sou santista. Santista. E você Santista. acompanha os. Por que que você se tornou santista? Ah, Quer dizer, eu, por exemplo, eu sou São Paulino, me tornei santista porque é família, né? Meu avô era, meu pai, enfim. é. O santista também, você Eu também? também sou assim. É. Meu pai era santista, né? Santista? Meu pai era Bacana, santista. bacana. Apesar dos meus irmãos ter uns que é palmeirense e outros que é corintiano. Mas eu segui meu pai. É. A única lembrança que eu tenho é que eu via que ele torcia pro Santos, falava do Santos e eu fui nessa. Foi pro Santos. E Fui você é nessa. aquele que vai na Vila Belmiro, é, assiste Vou. todos os jogos pela TV, Porra, é, assisto todos os jogos pela TV. Então eu assistia muito jogo aqui em São Paulo. Mas eu não sim. Jogava gostava. muito no Pacaembu, o Santos É, teve jogo. eu não gostava por causa da divisão de Sim, torcida. E sim, nem sim. sempre a torcida do Santos era É, maior, né? sim, sim. Entendeu? Então isso me incomodava. Mas o dia que eu fui no jogo na Vila Belmiro, rapaz, falei, isso aqui é um paraíso. É emoção demais. Se bem que a torcida do Santos é muito grande aqui, aqui em São Paulo, na capital. É muito É grande, grande, né? é grande. É grande. E você joga futebol, é isso? Eu jogo, cara. É. E a dona Sandra libera o passe para você? Agora libera, agora libera. Mas antigamente Não não liberava, não, gostava, não é? gostava, É não. mesmo? Quando eu voltei a É. jogar bola, eu jogava só de sexta-feira, Sim. sexta-feira à noite. Mas ela insistiu para que eu parasse, ela não Ah, gostava, porque a minha vida era muito corrida, né? Eu trabalhava na indústria, né? É, eu tinha lá minhas atribuições final de semana na igreja e eu nunca parei de estudar, né? Eu sempre sim. fazendo um cursinho aqui, fazendo um cursinho ali, e ela com 4 crianças dentro de casa, né? E aí o bonitão sai para jogar bola, Pois né? é, e Ficou um como é que vai? negócio, Quatro filhos? 4 filhos em casa. É. Então ela pegou um tempinho no pé. E onde que Agora você não. joga? Onde que você joga aqui em Santo André? Agora, olha, eu tô jogando ali no Jardim Stella. Tá, Jogo também no Aclimação e jogo na Portuguesinha tá. ali. Depois no finalzinho rola um churrasquinho lá? Sempre, né? A Sempre? resenha É. não tem jeito. Você gosta de cozinhar? Você cozinha? Comecei É, agora, depois de é, aposentado. é Não mesmo? sabia nem fritar O um que ovo. você faz agora? Agora frita o ovo. Rapaz, tá assim, ó, É, a dona Sandra, ela é paulista, nascida aqui sim, em São Caetano do Sul, tá. né? E então essas comidas eh, nordestinas, essas coisas, ela não é chegada, ela não Certo, gosta e também não faz. tá. Mas aí, quando eu queria comer essas coisas, eu sempre ia fora. Ia na casa de um amigo, ou ia no bar, ou ia num restaurante. É. Então eu comia.
Depois que eu aposentei, comecei a ajudar lá em casa, né? Limpar a casa. Eu comecei a conhecer com isso aqui. Ficou muito fácil, cara. Vem a receitinha, É, modo de preparo, aí eu bora. comecei a fazer mocotó, Mogotó. dobradinha, É. né? Comecei a fazer rabada. Pô, só prato bom, Essas hein? comidas que eu saía para comer fora, eu comecei a fazer em casa. Sim. Aí eu faço, sim, eu gosto Qual é o muito. seu prato predileto? Rabada. Rabada. Você gosta de rabada? Rabada com polenta. Rabada é bom, hein? Rabada com polenta. Como é que é o a rabada? É molho de tomate você É, coloca? É? bastante molho, né? O segredo Sim. tá aí, É ali. E deixar cozinhar cozinhar bem. na panela de pressão. Cozinhar bem, né? Rapaz do E, céu. a escolha da rabada também, É, né? É melhor você pegar pegar ela já limpa, depois você sim. e tira um excesso de gordura, entendeu? Dá uma pré-frita. Ó, já tô eu dando receita aqui. Uma Ana pré-fritadinha Maria nela. Braga vem, gente, né? E aí, É. tempero e cozinhar. Aquilo fica Que demais. Aquilo bacana, fica que divino. legal. É o É. prato que eu mais gosto. Você gosta de filmes? Você gosta de assistir? Você tem tempo para isso? Às vezes a gente É, gosta, mas não tem tempo, né? eu gosto muito. Cinema eu adorava cinema. É. Mas fiquei muitos anos sem. Tem um filme que te marcou, assim, a infância, adolescente e tal? Os filmes que ficou na memória, que marcou, foi quando eu cheguei aqui, os É. filmes do John Travolta lá, Os Tempos da Brilhantina, Pois Embalo e é, Sábado à Noite, pois é. esses, porque marcou a mudança de vida, né, pra Sim, mim, né? Então esses filmes aí, na minha época aqui, eu cheguei a assistir 5 vezes, O é. Tempo da Brilhantina, e o Você cinema. chegou a assistir o ET, não? Lembra Assisti do o ET? O ET, ET, né, no cinema, né? assisti no Esse cinema, aí marcou minha infância. Esse marcou aí o foi ET. bem legal. Foi bem legal. Filme, é uma arte fantástica, né? Eu adoro. Hoje eu assisto muito em casa, né? Sim, Série, filme, eu assisto muito em casa. Sou muito, muito, muito de televisão. Eu achei não tinha um tempo que eu achei que eu era até dependente, porque eu assistia tudo. é. Se eu ligasse a televisão, sentasse, eu ficava ali, via novela, via repórter. Você gosta de novela? Hoje não, É, hoje não. é. Mas já Hoje, assistiu bastante. nossa. Teve alguma que te marcou, assim? Ou Ah, não? Algum personagem tem, legal? Tem bastante, né? não, tem bastante, Tem um cara. monte, né? Mas eu assisti muita novela. Essa que tá repetindo agora, Odete Roitman, assisti Sim, lá. essa eu também assisti lá atrás. Tá bom, muito bom, né? É, Pois, bem Raimundo, animado. nós estamos chegando no final desse autorretrato. Foi muito bom tê-lo aqui, né? Luiz Raimundo, que assumiu temporariamente a vaga do nosso querido vereador Tiago Thiago Nogueira, Nogueira. também do PT, né? Vamos deixar um abraço pro Tiago Nogueira aqui, né? Eu quero deixar É, o meu, assim, eu desejo a ele que corra tudo bem lá com os exames que ele está sim, fazendo, né, sim, devido a esse afastamento. E agradeço, né, que eu estou tendo todo o suporte do gabinete dele, sim, tá me dando assessoria. suporte, Aliás, deixar um grande abraço para toda a assessoria, toda a né? assessoria dele Do, lá que tem do, me do ajudado Tiago, que muito, realmente é, né? é excelente, de primeira E linha, né? tem uma equipe primeira linha, viu? Ele está de parabéns. É, E não é à toa que já é o terceiro mandato dele, né? é Porque isso ele aí. tem um grupo muito bom. Trabalho maravilhoso Ele à tem um frente, grupo né? muito bom, Representa muito bem o PT, né? Então, deixar aqui meu abraço e a semana que vem ele está de volta já, segunda-feira. Deixa um recado para a população de Santo André, né, Sim, como um sim, todo, né? sim, Embora seja uma passagem rápida, mas é uma experiência que é muito maravilhosa, muito sim, boa, né? sim. Viu, Marcos? Eu gostaria, assim, já tenho falado isso sempre, né, para as pessoas, não só os que votaram em mim, né, mas que o gabinete lá, nesse período que eu estou lá, Sim, está aberto para as pessoas ir lá conversar, porque a gente não é dono da verdade e não sabe tudo, e a gente precisa da orientação da população. Eu acho assim, você só consegue fazer um bom mandato, um bom governo, se você for até a população, se claro. você ouvir a população, entendeu? Você entender as mudanças e o que está acontecendo, principalmente periferia da cidade. Então, assim, eu agradeço os 1.496 votos que eu tive, né? As Sim, pessoas sim. que saíram da sua casa foram lá depositar essa confiança em mim, né? Digo que esse mandato curto, mas é deles, né? É dessas pessoas, né, que confiaram em mim. Toda a minha assessoria, né, que teve comigo, Jairo, Marcos, Uhum. enfim, o pessoal que esteve do meu lado aí nessa campanha, eu agradeço também. E quero dizer que esse pouco tempo que eu tenho, tá lá, vai ficar registrado o meu trabalho e eu não vou parar, né? Futuro, né? É. Não é o fato de eu estar saindo ali a semana que vem desse mandato, que eu vou deixar de estar brigando, de estar reivindicando, entendeu?
O ano que vem nós temos eleições de novo, né? E a gente tem que opinar, a gente tem que decidir quem a gente quer que nos represente lá, né? Então eu convoco todo mundo a estar comigo, né? A estar comigo, a participar e vir junto aí para a gente fazer um bom mandato. Tá bom. Tá Vereador bom? Luiz Raimundo, sucesso. Obrigado, Muito Marco. bom tê-lo aqui. História de vida riquíssima. Leva um abraço à sua família em particular. Foi um prazer, Marcos. Tá bom? Obrigado pelo convite. Conversei aqui com o nosso querido vereador Luiz Raimundo, que assumiu temporariamente a vaga do Tiago Nogueira, que já está retornando aqui para o Parlamento Andrense. Muito obrigado pela sua importante audiência e até o próximo programa Autorretrato. Tchau.